Nesse período que nós estamos vivendo da Quaresma, a gente é convidado a ler vários trechos da Bíblia e a gente está fazendo uma caminhada junto com Jesus para Jerusalém. Quando a gente lê alguns trechos, a gente precisa entender qual é o sentido disso para a minha vida hoje. Então, nós vamos reler Lucas, do trecho da Transfiguração, e é preciso entender, quando eu leio isso, o que Jesus quer dizer para mim agora, nesse século. Isso aconteceu há quantos anos atrás? Qual é a leitura disso hoje? Se o Evangelho não se tornar vida para nós, ele não faz sentido. Eu não me converto, eu não aproveito de tudo que ele tem. Então, no episódio de Lucas, Jesus, capítulo 9, Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Seriam os discípulos que seriam responsáveis, os maiores responsáveis, depois da morte dele, para começar, seriam os grandes, para poder caminhar aí com a igreja. Então, eles estavam antes, Jesus precisava de prepará-los, porque eles iam ver um sofrimento imenso. Jesus já tinha avisado várias vezes que ele seria crucificado. Mas eles não conseguiam entender. Jesus falou que ia sofrer muito, que ia ser desprezado, abandonado. Então, para que eles dessem conta daquele momento de sofrimento, Jesus buscou. Subiu com eles para a montanha para rezar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam do seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam em pesado sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouviu. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós. A gente vai observar que tanto aqui quanto lá na agonia de Jesus, quando ele passa lá no Monte das Oliveiras, os 3 estão juntos. Jesus pede a eles sempre estar com ele. E o que acontece sempre é que eles dormem. Sempre que o assunto é mais pesado do que a gente consegue compreender, a gente dorme. Sempre vai chegar uma situação de maior estresse, a gente dorme. Aquilo que a gente não dá conta de acompanhar, a gente dorme. Então, por isso que a gente precisa pedir a Jesus a graça de estar atento, de vigiar, de prestar atenção, de permanecer com Ele, mesmo quando a situação às vezes é difícil. É tão interessante que a nossa caminhada, também o nosso êxodo, a nossa caminhada até a gente voltar para a casa do Pai, é um caminho de fé. E o nosso caminho, dificilmente ele é feito na luz. A gente anda muito mais na penumbra. E tem momentos da nossa vida que não é penumbra não, é escuro. E tem hora que não é escuro, não é preto. É preto. Mas é o caminho da fé. Que a gente caminha muito mais sem ver, apenas no ouvir. Não é assim? É assim. É na confiança, é na fé. Muitas vezes é assim mesmo. Eu caminho sem saber exatamente se o pé está no lugar certo. Mas na confiança, se o senhor sabe o caminho, tudo bem. Como Pedro, a gente gostaria de fazer igual ele falou: não vamos ficar aqui em cima, senhor, que está ótimo, está todo mundo aqui, está muito bom. Ninguém nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui na terra, vai ficar no Tabor. A nossa vida é aqui embaixo. A gente até vai lá em cima, reza, volta, para que a gente possa viver a nossa missão
aqui e amar o irmão com o amor que ele ama, né? Então, isso aqui tudo é uma caminhada. Quando a gente lê isso aqui, a transfiguração para nós hoje, tem duas coisas fundamentais para a nossa caminhada pessoal com Deus. Para a nossa caminhada, né? Caminhada de fé, nesse itinerário nosso, de redescobrir quem somos. E com que dignidade temos que viver pelo fato de sermos filhos de Deus. Então tem duas coisas aqui que a gente precisa aprender, não sei se vocês perceberam. A primeira é, o que Deus Pai fala? Quando Deus Pai, né, chega a nuvem, cobre os discípulos e fala, escutai-o. Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Jesus estava falando nada. Escutar significa obedecer. O que Nossa Senhora falou em Caná da Galileia? Quando lá no milagre das bodas de Caná, o que ela falou? Fazei tudo o que ele vos disser. Fácil, né? Então, quando é que eu vou obedecer? Quando é que eu vou prestar atenção em tudo que ele falar? Quando é que eu vou escutá-lo? Como é que eu obedeço a alguém que eu não conheço? Então, esse é o primeiro ponto. Para mim obedecer a alguém, para você falar alguma coisa comigo e eu obedecer, primeiro, ou você é meu chefe, e eu tenho que obedecer querendo ou não. Ou você é a pessoa que é o centro da minha vida, onde a minha vida gira em torno de. Enquanto o Senhor não for o centro, eu não escuto. Ele até fala, como ele fala na palavra, mas eu não obedeço. Até a gente entender que a obediência abrirá. Abre e abrirá todas as portas da nossa vida. E o preço da desobediência, ele não é brincadeira. Quantas pessoas e quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós pagamos o preço da desobediência? Fulano vai por ali. Não, aqui é muito melhor. Ó. Não vai por aqui não vai dar certo. Mas eu vou. Vocês veem isso com o filho, menino pequeno. Fulano, põe a mão ali, não, vai dar choque. Ele vai olhando para você e vai pôr um dedinho. Aí toma choque e volta chorando. Somos assim com Deus. Mas como é que eu faço para que eu consiga conhecê-lo? Como é que eu faço para conhecer alguém? Eu tenho que conviver com esse alguém. Eu tenho que estar perto desse alguém. Como é que eu estou perto dele? Na oração, né? Então na escuta da palavra. Eu tenho que ler a palavra e eu tenho que me encontrar com o Senhor. A palavra, o Evangelho da Transfiguração tem duas coisas importantíssimas para nós. É aprender a ouvir e aprender a rezar. São duas coisas fundamentais na nossa caminhada espiritual. Sem oração, não temos alimento da alma. Não tem sustentação a nossa alma, a gente não vai conseguir caminhar. Então, são duas coisas de extrema importância. Para poder aprender a ouvir, eu preciso de aprender a fazer silêncio. Se eu não silenciar, eu não consigo perceber o Deus que fala. Que Ele fala. Por que a gente não escuta? Primeiro que a gente é desatento, não presta atenção. Como é que eu vou escutar Deus? O que é rezar? Não é rezar o que é fundamental. Então a gente precisa aprender aqui uma coisa que os discípulos fizeram, né? A gente precisa pedir a Jesus hoje que nos conceda essas duas graças. De aprender a escutar, obedecer, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Por que você obedece? Porque eu sei que Ele me ama. E quem me ama só vai me dar o melhor. Ele não me dá nem o mais ou menos. Deus dá, não dá o bom, Ele dá o ótimo. Então eu ter essa confiança nele, para me confiar, né, de seguir cegamente alguém, essa confiança, ele é um caminho. É um caminho que é uma construção, ela não nasce assim. Eu tenho que caminhar com alguém para saber que eu posso confiar nele. Né? Então essa é uma proposta. Né? A oração, quem dá o primeiro passo, sempre é Deus. Nosso desejo de rezar é sempre a nossa resposta a um desejo que Ele coloca no nosso coração. Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Deus coloca um desejo em nós, um desejo dEle. Santo Agostinho fala que fomos criados por uma coisa tão grande, que a gente não consegue compreender porque o nosso coração é muito estreito. Então Deus coloca em nós o desejo dEle de rezar. A gente reza, abre
Deus preenche. Aí reza mais um pouquinho, Deus preenche, vai nos dilatando, né? Então a oração é mais ou menos a imagem de um oásis, onde eu recebo uma água viva, que é a minha vida, que me alimenta, que nutre a minha vida espiritual, me dá força e me transforma. A oração ela tem que ser capaz de me transformar. Jesus foi transfigurado enquanto rezava. Será que a nossa oração nos transforma? Então, como é que quando eu vou rezar, primeiro eu tenho que ter uma atitude de oração. Quando eu falo com vocês de oração, não estou falando da Santa Missa, que é um outro tipo. Eu não estou falando da oração do terço, que é uma oração grande de meditação, que as pessoas falam assim, Filó, eu não gosto de rezar o terço, porque é uma repetição. Aí um santo diz assim, a repetição das Ave-Marias é para ver se ameniza a repetição, a mesmice dos nossos pecados. Você vai confessar, você repete a mesma coisa para o padre. E não muda de atitude. E a gente acha ruim de repetir a Ave Maria. Não existe uma oração tão poderosa quanto a oração do terço. Até hoje eu não conheço algo que muda o mundo. E que se a gente fosse obediente a Nossa Senhora, há um século atrás, quando ela disse, reza o terço todas as noites, e eu julgarei nas famílias o manto, em cada casa, e evitarei muitos problemas, eu tenho certeza que o mundo hoje não passaria metade do que está passando. Se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês vão ver como é que a coisa começou a complicar quando as pessoas deixaram de rezar o terço. É de chorar. É impressionante. Como é que a coisa foi mudando, quando nós já achamos que o terço é uma coisa passada, é coisa de vó, coisa de gente velha, coisa de gente não tem o que fazer, quer rezar no terço. Então, a gente desconhece, a gente abandonou justamente a única coisa que vai ao caminho, a escada que nos leva para o céu, é o rosário. Vocês nunca duvidem disso na vida de vocês. Qualquer problema que vocês tiverem para resolver, vocês entregarem nas mãos de Nossa Senhora e rezar o terço, vocês verão que vocês vão conseguir. As mães que tiverem problema com os filhos, se aprender a rezar de joelho, um terço por cada filho, ela conseguirá a graça que ela precisa. Até hoje, até esse momento, eu nunca ouvi dizer que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e não foi atendido. Até esse momento. Mas a gente despreza, porque afinal de contas, rezar o terço é 15 minutos, né? A rede social a gente gasta 3 horas, 4 horas e não percebe, não te dá nada, te esvazia e te dá problema. É impressionante como é que a gente é seduzido pela ilusão. Então, o grande trabalho de Jesus é nos libertar, tirar a gente desse adultério da ilusão, né? É impressionante a ilusão. Como é que a gente precisa voltar, né? Então, rezar é isso, né? Assim, eu vou me colocar diante de Deus. Vou pedir a Jesus, Senhor, me ensina a rezar, igual os seus discípulos te pediram, com toda humildade. Me ensina, me coloca na sua escola de oração. Rezar é difícil, rezar é um desafio, rezar não é brincadeira. Eu vou me colocar diante daquele que é o absoluto, diante daquele que eu posso chamar de meu Pai. Então eu preciso olhar para Jesus, que Jesus mantinha uma oração com o Pai, uma relação com o Pai, em profundidade e em uma relação de entrega, numa relação de... Ele tinha uma autenticidade, ele tinha uma verdade, uma relação filial profunda. É isso que eu quero que ele me ensine. Como é que eu chego ao meu Pai, me ensina assim, simples e numa confiança incondicional, sabendo que eu estou diante daquele que pode tudo. A gente não tem dimensão, porque quando eu vou rezar, eu tenho que tomar consciência daquilo que sou. Então, quando eu rezo, eu estou diante de Deus. A gente vai rezar, não sabe diante de quem está, não. Como é que eu estou a partir de Deus? Como é que Deus está vendo a minha vida? Cada um de nós recebeu um dom, que é a vida. Como é que eu estou conduzindo esta vida? Como que eu estou conduzindo esse presente que eu ganhei? Que é uma vida que é eterna. Como? Como é que, a partir do olhar dele, vocês já estiverem em oração, já se sentiram olhados por ele? É ficar nu. É a única pessoa que você pode se colocar com a confiança de uma criança. Igual criança. Você chega e fala, o menino chega perto do pai e da mãe e fala, você me dá isso? Ou faz isso? Na confiança. Nunca na dúvida. Na confiança. Então é Jesus que nos ensina. Quanto maior era o problema que Jesus tinha para resolver, mais tempo ele ficava com o Pai. Quando ele tinha que escolher os discípulos, o que ele fez? Passou uma noite em oração. A gente reza 15 minutos e fala, não, reside mais da conta, gente. Chama o povo para rezar o rosário.
4 terços. Que isso, o rosário? Oh. Dá 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, né? Não, é coisa demais. Fica 6 horas na rede social, não vê. Estou implicado com a rede social, não estou implicado. É porque eu vejo tanto desastre nela, né? Assim, ela é útil para muita coisa, mas ela tem sido um desastre, né? O maior desastre que eu vejo é que ela nos rouba de Deus. Tira o nosso tempo de rezar. Fala, filho, não tem tempo de rezar. É claro que não, fica vigiando a vida dos outros o tempo inteiro no Instagram. Não tem tempo de rezar, ué. Não sobra. Não tem jeito, não tem milagre, né? Então, o quanto que é importante eu aprender. Falar, Jesus, me ajuda. Imagina São Paulo. São Paulo foi um homem místico. Você imagina São Paulo, ele aprendeu a rezar, ele teve 2 grandes momentos na vida dele, né? Um, quando Jesus jogou ele de cima do cavalo e falou, por que você me persegue? Pode imaginar, ele ficou cego. Aí foi batizado. Paulo teve uma caminhada tão profunda em oração, ele tinha tantos momentos de êxtase, né? Que ele foi arrebatado, ele viu o céu. Ele foi levado ao céu. Se vocês lerem, ele vai contar que ele foi ao céu. Ele fala, fiquei sabendo do homem que foi no céu, foi ele mesmo. Ele ficou tão passado que ele continuou falando em terceira pessoa. Mas foi ele foi lá. Mas Paulo, ao mesmo tempo que ele foi ao céu, ele foi ferido. Ele tinha um espinho, que se vocês olharem, ele fala com Deus 3 vezes, para livrá-lo daquele sofrimento. Deus livra? Vocês leram Paulo já? Deus não livra. Como Deus não vai nos livrar dos nossos sofrimentos. Mas Ele vai nos dar a graça. E vai nos dar força para que a gente possa passar pelo que tiver que passar. Por todo acontecimento na nossa vida que seja difícil. Por qualquer situação mais difícil que seja. A certeza que a gente não passa sozinho, mas passa com Ele. E que a presença dEle transfigura qualquer situação. Transforma qualquer situação. Ele põe luz. Ele dá a graça necessária para que a gente tenha a força para vencer aquela dificuldade, aquele momento. Mas se eu não tiver uma vida de oração mais profunda, eu vou dar conta de qual acontecimento da vida? Nenhum. Já tem as coisas mais ou menos previstas e as coisas que eu não estou esperando e que a vida traz. E esse momento é que eu tenho que estar segura nele. Não é igual o cipó, né, gente? O cipó, que é aquela folhagem que arrasta no chão, para que ela possa ver a luz, ela tem que se enrolar numa árvore para poder ver a luz. Assim somos nós. Para mim ver Deus, eu tenho que me enrolar em Jesus, porque eu vejo Deus, senão eu não vejo. Eu tenho que me agarrar nele. Como? Rezando. E falar, Jesus, me dá graça. É um dom, Senhor, aprender a rezar. Hoje nós vamos pedir a Ele. Nos conceda esse dom da oração. Esse dom de estar de verdade diante do Senhor. De não ter medo de dizer tudo que precisa ser dito. Eu já falei com vocês, a gente pode reclamar com Deus. Dos 150 salmos, metade deles é de queixa. 50, mais de 75 lá é de queixa. Eu não posso murmurar. Qual que é a diferença? Quando eu murmuro, eu falo dele. Você não pode fazer isso comigo, né? Jesus fez comigo, Deus fez isso comigo, reclama. A gente fala dele. Reclamar, eu falo com ele. Olha que lindo, na confiança de filho, com humildade, chega lá e fala, pai, está difícil, a cruz está pesada. Então eu falo com o pai. Então reclamar, eu reclamo com. Murmurar, eu falo dele. A diferença de reclamar e de murmurar. Então eu posso e tenho autoridade, posso, como filho, reclamar de uma situação, colocar a situação para ele. Mas quando eu estou em oração e que eu ajoelho ou que eu me inclino, eu tomo consciência que eu sou frágil, que eu sou pecadora, que eu sou necessitada. Eu entendo o meu limite, mas ao mesmo tempo eu sei diante de quem eu estou, aquele que é aquele que pode transformar tudo, porque Ele é Deus e é nosso Pai. Então, a oração não é uma coisa fácil, é um dom a receber de Deus, a pedir a Ele. Mesmo que vocês estejam numa caminhada longa de vida espiritual, a gente sempre precisa pedir a Jesus para nos ensinar a rezar, com humildade. Fala, Senhor, eu preciso de aprender a rezar, para que a Sua palavra ilumine a minha mente e meu coração, para que eu tenha luz para poder dar conta da caminhada, para que a Sua luz ilumine meu caminho. Assim como o sol é para a criação, a Sua luz é o meu alimento, é o que me sustenta, né? A oração é o respiro da alma, é quando eu respiro, né?
É o que eu sei que eu sou nutrida. É quando eu vou rezar. É porque eu não estou na presença de qualquer pessoa, né? Eu estou diante do meu Pai, de Deus Pai. E rezar, eu não estou rezando para uma ideia, eu estou rezando como uma pessoa. Então sempre que a gente for rezar, a gente se prepara. É um encontro, já falei isso com vocês. Rezar é encontrar. Fala o que você vai fazer agora? Vai encontrar com aquele que manda. Então, à medida que a gente vai se encontrando, que a gente vai se enamorando, que a gente vai se apaixonando, que a gente vai conhecendo Deus da vida, vai conhecendo tudo que o Senhor fez por cada um de nós, a gente vai aprender que a nossa vida é uma relação mesmo, que eu caminho com Ele todos os dias, que não há nenhum acontecimento da nossa vida que Deus não saiba, que Deus não participa, e que tudo pode ser transformado na oração, e que tudo eu devo colocar em oração, tudo eu devo procurar a aprovação dEle, mas quando eu confiar, né, porque eu vou obedecer, né, e quando eu entender que Ele é, como diz Teresa de Calcutá, o meu tudo em tudo, quando eu entender que Ele é o maior amor, que eu sou o maior amor da vida dEle, cada um de nós é o maior amor da vida de Deus, que Ele tem um cuidado com cada um de nós, que Ele só quer o melhor, é claro que eu vou escutá-lo, pois Ele enxerga o que está além da porta, eu só enxergo mais ou menos o degrau, essa é a diferença. Então eu vou aprender e pedir a Ele a graça, Senhor, me silencia, me dá a graça de silenciar, me dá a graça de estar num ambiente silencioso, me dá a graça de silenciar a minha cabeça e o meu coração, que às vezes eu até fico silenciosa diante de Deus de boca calada, mas a cabeça está a mil, a louca da casa, que eu já falei com vocês da imaginação, o coração está em outra direção e a gente está querendo rezar. É aquela oração vazia, é quando você vai rezar e fala, eu rezo, eu continuo péssima, você rezou? Não. A oração que não te transforma não é oração, é só petição. Então tá, Senhor, eu preciso disso, meu marido precisa de emprego, o menino precisa disso. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele falou, uai, acabou. Cadê o encontro? Cadê o diálogo? Virou um monólogo. Então toda a nossa petição eu posso pedir, claro, Ele é seu Pai. Jesus falou assim, quando você for rezar, não multiplique as palavras como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras, não é? Vocês fala, porque o seu Pai sabe o que você precisa antes que a sua boca abra, Ele já sabe. Mas Ele permite. Fala, Senhor, apareceu essa proposta, eu queria saber o que o Senhor deseja disso. É para fazer ou para não fazer? Qual o caminho para fazer? E a partir do momento que você fala com Ele, então está entregue, o Senhor me orienta, pode deixar entregue que Ele vai te mostrar. Ele vai colocar no seu caminho exatamente o que Ele quer que você faça, porque você deu a Ele essa liberdade. Você fala com Ele, Senhor, eu sou sua propriedade, eu te entreguei o papel em branco, a escritura é sua, pode agir do dia que o Senhor quiser. Porque Deus só vai trabalhar se o terreno for dele, ok? Ele não vai trabalhar no terreno que não o pertence. Então, é esse cuidado, né? É essa entrega. Fala, a gente tem que ter essa tranquilidade de dizer a Ele, Senhor, apareceu essa proposta. Entrega, silencia, fala com Ele, acalma minha cabeça, acalma o meu coração, porque agora eu estou diante daquele que é, daquele que tudo pode. Mesmo que eu não veja nada, a gente não vai ver nada, não vai sentir nada. Mas é a confiança, é isso que vai crescer em nós, é a nossa fé que nos sustenta. Aquilo que eu falei, a gente caminha, o nosso caminho é escuro. A maioria das vezes a gente não vê nada, muitas vezes muito preto, mas a grande maioria das vezes na penumbra. Às vezes Ele deixa passar um raio de luz assim que fala, ó, iluminou. É esse o caminho. É assim com Ele. E à medida que a gente vai rezando, é aquilo que vocês já sabem. Eu só vou comer uma pipoca se o milho passar pelo fogo. Se ele não passar pelo fogo, ele não é transformado. Como é que eu vou sendo transformada à medida que eu for rezando? Quanto mais próxima do Espírito Santo, mais Ele poderá trabalhar em mim. Quanto mais Eucaristia, quanto mais sacramentos eu participar, cada vez que eu recebo Jesus, eu falo, tira da minha vida aquilo que não te agrada. Mantém na minha vida somente o comportamento que vos pertence. Né? Tira os vícios, Senhor, tira as raízes erradas, me deixa enraizada na única coisa que é realmente meu sustento, que é o Senhor. É isso, vai pedir a Ele, a gente tem que pedir a Jesus. Às vezes a gente acha que está fazendo um caminho certo, Ele fala, não é isso. Mostra, Senhor, revela. Então a situação meio escura, revela, mostra para mim, é verdade isso? Mostra para mim, esse namorado deu certo? Essa mulher que eu estou escolhendo para casar é a certa? Mostra, aconteceu tal coisa, mostra, Senhor, mas tem que ter coragem de pedir, que Ele mostra. Mas me ajuda a ver com seus olhos, a partir de você, a partir do Senhor.
Aquilo que eu falei, como é que nós vamos rezar, né? E peça a Ele humildade, simplicidade, confiança. Senhor, me ajuda a caminhar na confiança. Me ajuda a entender que minha vida é esse mistério de amor. Que nós estamos caminhando para viver na quaresma, para poder entrar nesse mistério da redenção. Mistério inexplicável de amor. Amor louco por nós. Me ajuda a ter compreensão disso. Para que eu possa de verdade, né, viver uma vida que vos agrade. Para que a gente possa, que é cristão, ter uma vida de oração, de forma que isso me transfigure. Porque o mundo hoje precisa da nossa luz, que não é nossa, é a dele. Me ajuda. Transforma minhas atitudes para que as pessoas olhem e saibam que existe algo maior. Me ajuda, Senhor. Quando parece que o mundo vai acabar, que o mundo, no meu mundo pessoal, aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo, me ajuda a permanecer firme no único que me dá sustentação. Que eu não busque, né, que a gente hoje está voltado para o mundo que nos leva a confiar ou a segurar em coisas que não te dão sustentação. Nosso único sustento chama-se Jesus. Nós precisamos de voltar para os sacramentos. Precisamos de confessar. Precisamos de Eucaristia. Precisamos. É o alimento da alma. Hoje eu falava isso com uma adolescente. É duro ver adolescente tomando tanto remédio antidepressivo. É duro. É muito triste ver uma pessoa apagada na sua frente. É muito triste. Falo, cuidou de tudo até agora. E da alma? Quantos anos tem que não entra numa igreja? Muito tempo. Falei, Jesus não vai pela internet, viu? Não vai. Ele é presencial, vivo. Ele não vai na fibra ótica, não. O encontro é pessoal. O seu encontro com Ele, sabe quando você vai em festa chique que fala assim, o convite é pessoal, intransferível? É esse. O convite da oração é pessoal, intransferível. É você e Ele. Eucaristia é você e Ele. Como é que você vai ser transformado? Somente com Ele. Então, à medida que a gente vai chegando perto de Deus, quanto mais rezar, mais você vai ser transformado. Quanto mais distante, mais desfigurado. Porque o mundo vai nos desfigurando por causa do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais transfigurado. Para revelar de verdade uma essência maior que nós temos. Nós somos muito mais do que a gente possa imaginar. É porque não temos essa dimensão. Quando é que nós vamos descobrir isso? À medida que você permitir Deus na sua vida. Então eu sugiro para você que mesmo correndo muito o dia inteiro, você tem que ter os horários da sua vida de oração pessoal. Não tem jeito de ninguém fazer uma caminhada, e agora nós estamos caminhando na quaresma, de uma transformação sem oração pessoal. Nem grupo não, em grupo é uma coisa. Estou falando você e ele, igual eu falei. Você a partir dele, diante dele, a partir dele, em vista dele. Como é que ele está me vendo? Como é que é tudo a minha vida a partir dele e diante dele? Não tem jeito de esconder nada, porque ele sabe tudo. Ter coragem de se desnudar, como disse a semana passada, eu falei com vocês de Joel, rasga a roupa, rasga o coração e não a roupa, e se apresenta diante dele e fala, eu sou sua filha, eu sou o seu filho, e eu sei que sou amado, criado, mas eu quero aprender a rezar, eu quero ter uma comunhão profunda, eu quero de verdade viver minha vida nessa comunhão, eu quero apenas aprender a olhar para o Senhor, eu quero apenas estar de joelho diante do Senhor, diante de uma cruz, diante do sacrário, eu quero estar e aprender a silenciar e te ouvir, para que eu seja realimentada, reabastecida e sair de lá com a decisão pronta. Se eu vou rezar e sair de lá mais tumultuada do que eu entrei, você rezou para a pessoa errada. Porque a marca de Deus é paz. Tudo que tumultuar o seu coração não pertence a Deus. Como é que eu sei que eu entreguei uma coisa para Deus? Porque eu estou em paz. Jesus sabe a situação, está difícil, eu não sei como é que eu resolvo. Que bom que a gente não sabe, né? A hora que a gente entrega para quem sabe, né? Fala, então está entregue. Entregou, está? Entregue. A partir dali, aquela situação não me pertence mais. E ele vai tomar aquilo que ele sabe que é perfeito. Não é fácil. Não é fácil. Eu já falava isso com um casal. Vocês ficaram decepcionados, vocês vieram de longe para a cirurgia do filho de vocês, achando que ia fazer uma coisa, e foi possível fazer outra. Já pensaram em agradecer? Porque só Deus sabe por quê. Porque se ele tivesse feito a outra cirurgia, nesse momento ele não daria conta, ele morreria.
Mas para frente, quando ele tiver 1 ano, ele dará conta da cirurgia e vai ficar curado. Já pensaram sobre esse olhar? Então a nossa oração ela pode ter a petição. Eu apresento ao Pai, aquele que é capaz de resolver todos os meus desejos. Eu falo com Ele, mas eu termino louvando, agradecendo, falando obrigado. Obrigado porque Ele é meu Pai, que o Senhor me fez, que eu posso confiar. Eu sei que o Senhor fará o melhor na minha vida. Não sei se vocês têm vivido isso. Não sei se vocês já descobriram isso. E se vocês ainda não viveram isso, eu queria convidar vocês a fazer essa experiência de como que Deus é bom. E Deus é bom o tempo inteiro. Porque Deus não é de humor, né, gente? Deus é amor. Quem muda de humor é a gente. Cada dia você está de um lado, né? Às vezes no mesmo dia você muda várias vezes de humor. Deus não muda. Quem já namorou, convive com pessoas que estão tratando e que tem aquela labilidade emocional, uma hora é muito de muita euforia, outra hora mais deprimido, o quanto é difícil, porque você vive uma labilidade com a pessoa, né? Até o tratamento fazer o efeito que a gente gostaria, exige muito de todo mundo que está perto, porque uma hora é muita euforia, outra hora é muita tristeza. Então, Deus não tem essas alterações, não. Deus continua nos amando. Lembrem sempre, o amor de Deus é gratuito, é único, é eterno. É eterno. E o amor de Deus é ação. Então, nós só estamos aqui porque Ele age. Nós só existimos, vivemos e agimos em Deus. Nós é que temos ilusão. Tudo é com Ele. Tudo é nele, por Ele. Então, quando a gente for pedir a Deus, pedir a Jesus essa graça hoje, né? É a graça do silêncio, ou graça difícil. Silenciar para ouvir. De verdade, uma voz que acalma meu coração. Né? Ter confiança naquele que acalma as minhas tempestades, né? Que levanta a mão e diz, quieto, sou eu, não tenhais medo. Né? Quando a gente vive um momento difícil, duro na vida, os problemas da vida, que bate na porta de todos nós, mas que a gente continua segurando nele e fala, pô, é por sua causa que eu estou de pé, é no Senhor que eu estou centrado, e que o Senhor me sustenta. Eu já passei situações que eu falava com ele, se o Senhor der um passo para trás, eu caio, porque eu estou encostada no seu peito. Fica firme. Não brinca. Brinca comigo, Jesus. Se o Senhor der um passo para trás, eu caio. Então, ter essa confiança, mas à medida que a gente for, né, caminhando, um dia de cada vez, não queira dar um salto na vida espiritual. A gente vive um dia de cada vez. Mas não podemos ficar parados no parque de estacionamento espiritual, porque ele não existe. Nós temos que querer conhecer. Temos que querer estudar a palavra. Eu tenho que meditar. Eu tenho que meditar tudo que Deus já fez na minha vida. De tanta coisa que Ele já me libertou, já me livrou. De quantas coisas Deus hoje te livrou. De quantas coisas o Senhor, naquele momento você achou que era ruim e não era. Naquele momento Deus te educava. Né? Que é tão difícil, né? E uma pessoa me perguntou, quando eu fiz uma live com o padre sobre sofrimento, eu disse, o sofrimento Deus nos educa. Mas não o sofrimento que é normal na vida, não estou falando, aí perguntou, mas e como é que fala então sobre o estupro, quando uma criança é estuprada, ou quando a pessoa citou uma outra coisa. Isso não é o sofrimento que Deus envia, isso é resultado do pecado nosso. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas do sofrimento que eu estava falando, que às vezes vem coisa na nossa vida, por exemplo, quando você tem um menino, igual os adolescentes eu falo com eles, por que eu regulo a rede social de vocês, o tempo de tela? Porque eu sei que vocês ainda não têm filtro para um tanto de coisa, né? Então a gente tem que ajudá-los, a protegê-los. Por que a gente está fazendo isso? Nesse momento vocês querem me matar. É por amor. Então quando Deus muitas vezes faz alguma coisa, você pede Ele uma coisa e fala, não. Você fala, mas por que você está fazendo isso comigo? Você não é meu pai? Por que você faz isso? Ele olha, igual a gente olha para os meninos que ficam com raiva. E no momento, aquele momento, o não dele é uma proteção que depois a gente vai conseguir compreender, né? Guardem isso. Nós estamos sendo preparados para voltar para casa. Nós estamos sendo preparados. É a nossa alma que aqui hoje nós estamos sentados para conversar que está sendo trabalhada. Não é o nosso corpo, não. Trabalhar a alma não é fácil. Trabalhar tanta coisa dentro de nós. Tanta autossuficiência, tanta vaidade, tanto orgulho. Né? Quanta coisa Deus vai trabalhando em nós, até aquilo
que João Batista falava, aquilo a semana passada eu falei com vocês. É o primeiro mandamento com o primeiro bem-aventurança. Então eu preciso que eu diminua para que ele cresça em mim, até Deus ser tudo em mim. O trabalho do nosso ego com Deus é uma luta, porque nós paramos nos 3 anos de idade, eu bato o pé e falo, eu quero. Mas eu quero pegar a faca. Se você pegar a faca, você tem 3 anos de idade, você vai cortar, não vou deixar. E sapateia e chora, e fica com raiva. E nós somos assim diante de Deus. Mas eu quero, Senhor. Por que o Senhor não me deu isso? Eu estou com raiva do Senhor. Aliás, eu nem sei se eu tenho mais fé. Porque na verdade não tinha ainda, né? Não tinha fé ainda, né? Se por tão pouco balançou, porque ainda não conhecia nada do Senhor, nosso Deus, né? Então, rezar, esse dom que nós vamos pedir ao Senhor, me coloca na sua escola de oração, Jesus. Assim como o Senhor ensinou os discípulos a rezar, eu quero aprender a mergulhar na oração. E com o Senhor a gente chegar até o Pai, me levar até o Pai. Eu quero mergulhar, eu quero ter uma vida mais profunda, Senhor. Eu quero sair dessa vida rasa e de superfície que a gente tem vivido no mundo. Eu quero mergulhar no sentido da minha existência. Eu quero dar um sentido maior na minha vida, que é nascer e saber que nasci e vivi para somente vos amar e servir, mas que isso seja verdadeiro em mim, e que eu carregue em mim essa alegria, que é a marca da sua assinatura em mim. É isso. Essa alegria de saber que eu tenho um Pai que eu posso me descansar, um Pai que eu posso confiar, o Pai que eu posso obedecer, que não vai me trazer em nada de ruim, mas que só quer o bem da minha alma, mesmo que naquele momento seja sofrido, seja doído. Mas desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Só seremos sozinhos se quisermos. É só falar, Jesus, vai falar, estou aqui. Não estou vendo, a gente não vê mesmo, não, ainda não morreu, está aqui. Né? Não consigo ver, mas sente a presença, não é? A gente sabe o lugar que Ele está, né? Convide a Ele. Fala, Jesus, essa casa que sou eu quero que o Senhor pertença. Quero que seja sua. Entra, limpa, faz a faxina. Me ajuda a silenciar. O mundo está muito barulhento, mas eu também estou muito barulhenta. Então, para a primeira pessoa que a gente fala, né, para a gente, quando eu falo aqui, qual que é a primeira pessoa que é evangelizada? Sou eu. Qual que é o ouvido mais perto da minha boca? O meu. Não é assim? Então, quando eu falo para vocês, a primeira pessoa que aprende sou eu. Né? Então, primeiro a gente evangeliza a gente. Fala, me acalma, me silencia, me ajuda a estar diante daquele que é. Né? Então, aprender a rezar, vamos pedir a Ele. E seu grande, fala, Jesus, o que eu tenho que aprender com tudo isso que a gente leu em Lucas? As 2 grandes coisas da minha caminhada. Ouvir, obedecer a Deus. Mas está difícil. A obediência vai te abrir todas as portas. E me dá a graça, Senhor, de rezar, o dom da oração. Isso é um dom para ser acolhido, porque é Ele que vai nos dar. Rezar é difícil. É um aprendizado de uma vida. Não é simples como a gente pensa. Mas é Ele, tenho certeza que Ele vai conceder isso a cada um de nós. Porque quem deseja maior intimidade conosco é Ele. Então Jesus quer que as nossas orações sejam cada vez mais profundas e cada vez mais íntimas, né? Ele quer nos levar para muito longe. Jesus quer dar para cada um de nós muitas experiências místicas, quem sabe? Quantos êxtases Ele quer proporcionar, quantas coisas Ele quer nos levar a conhecer, a saber. Mas precisamos de um começo. O começo quem dá é Deus. O passo é dele. A nossa resposta é o outro passo. É de falar, eu quero esse dom que Deus tem a mão assim para derramar, né? Mas talvez vocês não pensassem que rezar é um dom que Deus concede. Sem Ele, a nossa oração é rasa, é vazia, o coração fica vazio, fica árido, né? Nos momentos áridos a gente precisa de Deus forte. Então, pedir a Ele, falar, Senhor, por que a minha oração parece que não tem efeito? Por que a oração não me transforma? Devo estar rezando errado. Né? Não devo estar sabendo me colocar diante dEle, entendendo que eu sou nada. Ele pode tudo, né? Que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas nunca esquecer, gente, na hora que forem rezar, partam de um começo. Cada um de nós é fruto da liberdade de Deus. Ele nos escolheu. A gente poderia não existir, mas Ele nos quis. Guardem isso. Só isso nos cura.
eu só existo porque Ele me quis. Ele teve a liberdade de fazer ou não, mas Ele sonhou com cada um de nós. E não há nenhuma vida sem sentido. Deus tem um propósito para cada um. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, seja de alegria ou de sofrimento, ou de ansiedade ou de preocupação, não se preocupe com nada. Olha as aves do céu, olha os lírios. Jesus não mandou olhar para ninguém famoso nem rico. Mandou olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. Nós temos uma vida, não é subsistência. Seja o que for hoje a dor, agora quando eles forem cantar para vocês vão fazer uma entrega dessa... feche seus olhos e fala: Jesus, me ajuda a rezar, me dá o dom, eu quero me entregar, eu quero me abandonar e quero que essa oração me transforme. Eu quero estar transformada, transfigurada, cada vez que eu rezar. Imagina, Moisés, quando desceu do monte, ele brilhava tanto, que teve que colocar um pano, porque o brilho, o pessoal não conseguiu olhar para Moisés. A gente vai e reza e continua opaca, né? Não pode, gente, tem que fazer uma coisinha, né? Pedir a Ele, assim, um dom, falar: Senhor, me ajuda, me dá essa graça, eu quero estar perto dessa luz, para iluminar meu caminho, para iluminar minha vida, e para que essa luz traga luz na vida do meu irmão. É assim que iremos caminhar. Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que por excelência obedeceu, por excelência acreditou na promessa, na proposta que o anjo fez a ela. Ela acreditou, ouvia tudo e ruminava a palavra de Deus no coração dela. Que a gente aprenda a ruminar as coisas de Deus no nosso coração, na nossa cabeça, até que essa palavra torne vida em nós, né? Como transformou Maria. O itinerário de fé dela não foi brincadeira, né? Então pedir a ela que nos conduza pela mão, que nos coloque na escola de oração do filho dela, para que também, como ela foi transformada, que nós possamos ser transformados nele. Que assim seja. Amém.